Oi, gente, vamos lá então? Semana pedagógica, 5 dicas para você ajudar seu filho em casa sem enlouquecer, que é o mais importante, né? Vamos? Bora? Né? Em tempos de pandemia e também fora deles, tá? Porque atividade de casa sempre tem, né? Então, vamos aprender a acompanhar as atividades escolares dos nossos filhos sem doidar e principalmente, de fato, ajudando eles, né? Porque o nosso papel é ajudar a criança na atividade escolar, não atrapalhar. Então, vamos aprender como fazer isso de uma maneira pacífica, prazerosa e que realmente gere aprendizado? Vamos lá então, gente. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é a seguinte: continue sendo mãe. Não mude o teu papel para o papel de professora, né? Continue sendo pai. Não mude o teu papel para o papel de professor. O papel do pai e da mãe em casa, acompanhando a atividade pedagógica, a atividade escolar do filho, é de acompanhar, não é de ensinar. Então, deixa eu te falar uma coisa: dois professores ensinando a mesma coisa só confunde a cabeça da criança. Então, ou a professora lá da escola é a professora ou você. Os dois não rola. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui para vocês nessa semana pedagógica é: continue sendo pai e mãe. Você não precisa, e assim, eu quero te colocar em liberdade, né? Traga uma libertação para tua vida. Você não precisa ser professor do seu filho. Continue sendo pai, continue sendo mãe. A professora é a professora. E aí, o que que acontece? Muitos pais, querendo ajudar, óbvio, com as melhores das intenções, mas querem ser professor. E aí acabam atrapalhando. Olha como isso é sério. Por quê? Dois professores ensinando a mesma matéria de maneiras diferentes, numa linguagem diferente, confunde a cabeça do aluno. Então, não se coloque no papel de professor. Você é um acompanhante. Quem já trabalhou em escola ou já conviveu um pouquinho num ambiente escolar, sabe qual é o papel de um auxiliar de classe, de um professor auxiliar, né? O professor auxiliar, o que ele faz? Ele explica a matéria? Ele ensina o conteúdo? Não. Ele está ali para dar um suporte. Então, ele vai até as mesas, se ele percebe que tem alguma criança com dificuldade, ele fala: você não está entendendo? Pergunta para a professora. Olha, isso daqui tá certo, você tem certeza? Vale dar uma olhadinha nessa resposta, hein? Ele indica caminhos, ele dá um suporte, uma ajuda, acompanha, mas ele não é o professor, ele não explica o conteúdo, certo? Então, aí em casa, o papel do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, titio, titia, funcionária, a pessoa que está acompanhando a criança numa atividade escolar, o papel dela é exatamente esse, de acompanhar e não de ensinar. Então, primeira coisa, primeira dica para você não enlouquecer ajudando teu filho nas tarefas escolares, é você entender que o teu papel é de acompanhante, não de professor. Então vamos lá. Vou dar um exemplo, né? Vamos aos exemplos que eu gosto tanto e eu acho que fica mais claro para todo mundo entender em casa. Um exemplo. O teu filho está fazendo uma atividade. Vamos lá, a professora mandou ele escrever casa, né? Vamos dar um exemplo de atividade dos pequenininhos. A professora mandou ele escrever casa. E aí, ele escreveu casa com Z, por exemplo. O que eu faço? Ai, a Renata disse que eu não sou a professora, que eu não posso ensinar. Eu tenho que acompanhar, mas e agora? O que eu faço? Ele escreveu errado. Você vai dizer assim: filho, essa palavra está escrita certo? Aponta para a palavra. Está escrito corretamente? Olha aqui essa palavra, dá uma olhadinha nessa palavra, o que você acha? Se ele, muito provavelmente, quando você indicar, ele vai perceber: ah, tá errado. Ah, tá errado. Ah, então deve ser com S. Ou então, se ele, aí ele, ah, mamãe, tá errado, é com S, vai apagar e vai corrigir. Ok, parabéns, legal. Se ele olhar e falar assim: sim, tá escrito certo. O que você faz? Deixa. Ah, não,
Não, pelo amor de Deus, como é que eu vou entregar para a professora uma atividade escrito casa com Z? Não pode, eu vou dizer para ele que tá errado. Não faça isso. Entregue. Por quê, mamãe? Por quê, papai? Porque nós, professores, precisamos ver os erros das crianças. A gente precisa ver o erro do nosso aluno. Se você fala, não, não é com S, é com Z, ele apaga e põe. É ao contrário, né? O exemplo que eu tô dando é o contrário. Não, não é com Z, é com S, menino. Aí você vai lá, apaga, ele vai lá, apaga e coloca com S. Gerou aprendizagem? Gerou conhecimento? Ele entendeu o porquê com S? Não sei. Provavelmente não. Então, se você falar assim, filho, essa palavra tá certa? Dá uma olhadinha aqui. E ele olhar e falar, tá certa. Deixa assim. Entrega para a professora com Z. Ela vai ver que o teu filho ainda não entendeu isso. Opa, peraí, ele escreveu com Z? Ah, eu preciso ensinar meu aluno direito isso daqui. Eu preciso retomar esse conteúdo. Eu preciso me aprofundar com ele nesse conteúdo, porque ele escreveu errado. E ela vai corrigir. E ela vai até fazer uma autoavaliação. Poxa, acho que nessa atividade aqui eu não expliquei direito. Poxa, eu acho que esse conteúdo aqui eu passei muito rápido. Então, ela vai fazer uma autoavaliação vendo o erro, certo? Ela vai ver aquele erro e vai falar, poxa, isso daqui eu preciso retomar, né? Uma outra coisa, veio uma atividade, eu li o enunciado, meu filho não entendeu como que faz, eu expliquei para ele assim, 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 ele continua não entendendo. O que eu faço? Dá esse feedback para a professora. Fala, olha, essa atividade aqui ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu entender. Olha, essa atividade aqui eu expliquei para ele, mas mesmo assim ele teve muita dificuldade ou ele nem conseguiu. Deixa o seu filho fazer do jeito dele, ainda que não esteja perfeito, ainda que tenha erros. Você não é o professor. Você está ajudando, você está acompanhando. Deixa ele fazer do jeito dele. Então, olha, eu expliquei esse enunciado e ele não conseguiu fazer, eu vou dar esse retorno pro professor. Ele não conseguiu. Entendeu? Mas eu quero ajudar o meu filho, porque eu já dei esse retorno pro professor e o professor não deu muita bola, não retomou esse conteúdo e eu tô preocupado com a aprendizagem do meu filho. O que eu faço? Pega esse conteúdo, então, por exemplo, era uma atividade de divisão, você explicou para ele o que ele tinha que fazer, mas ele não conseguiu fazer. O que você vai fazer? Você pega esse conteúdo, essa matéria, e você pesquisa videoaulas na internet para ele assistir. De repente tem uma musiquinha sobre esse conteúdo, tem um vídeo bonitinho que ensina esse conteúdo, ou se teu filho é mais velho, tem uma videoaula de um professor legal sobre esse conteúdo. Retoma lá na apostila o capítulo que explicou esse conteúdo, pede para ele ler novamente. Pede para que ele pergunte para o professor esse conteúdo, que ele fale para o professor que ele não entendeu. Pego algumas atividades na internet, é divisão, ele não está conseguindo fazer. Vou lá na internet, vou imprimir algumas atividades de divisão que eu perceba que estão um patamar antes, um patamar abaixo do que meu filho tá. Vou fazer com ele essas atividades de divisão extras, para que ele entenda quando chegar lá na atividade da sala de aula, da escola, que ele não está conseguindo, se eu voltar uns passinhos atrás e fizer com ele algumas atividades um pouco antes, então vamos retomar um conteúdo antes, vamos pesquisar algumas atividades na internet de um conteúdo atrás disso, aí ele vai conseguir, ele vai alcançar, né, o patamar que a turminha dele, a sala de aula dele está. Então, a primeira dica que eu deixo para vocês é essa: deixa teu filho errar, né? Não envie atividades para a escola perfeitas, né? Quando a gente acabar a pandemia, lição de casa perfeita. Deixa ele errar, deixa ele fazer do jeito dele. Se não entendeu, não entendeu, vai sem fazer para a escola e vai dizer para a professora, não fez porque ele não entendeu. Eu expliquei o enunciado. Não explicou o conteúdo, porque você não é professora. Mas eu expliquei o enunciado, eu expliquei o que era para ser feito, mesmo assim ele não entendeu. Ok, mamãe. Ok, papai, você está acompanhando, você não está ensinando. Quem ensina é a professora na escola, certo? Então, eu acho que essa dica tira um peso das suas costas, né? Eu espero que tenha tirado, porque é para ser assim. Esse é o correto, né? Essa é a maneira que tem que funcionar. Professor explicando, papai e mamãe acompanhando,
né? Se isso não está acontecendo na tua casa, dá uma parada, respira fundo e vamos comigo assistir o resto da semana, porque amanhã eu tenho uma outra dica super bacana e até sexta-feira uma dica por dia para você conseguir acompanhar as atividades escolares sem enlouquecer e sem enlouquecer tua criança também, né? Porque aqui entre nós, papai, mamãe, eu sei que o seu papel é cansativo, muitas vezes estressante, mas as nossas crianças também, elas estão estressadas. Então, sem enlouquecer a gente, sem enlouquecer elas, certo? Vamos acompanhar as atividades escolares e deixa que explicar a atividade, explicar o conteúdo, a professora explica. Combinado? Espero ter ajudado. Se eu ajudei, compartilhe esse vídeo com algum outro papai, com alguma outra mamãe. Vamos junto? Ser pais melhores para filhos melhores. Até sexta-feira tem mais 4 dicas para vocês. Beijo, Deus abençoe tua casa.